Este vídeo tutorial descreve como é criado o banco de dados Bruto a partir da aplicação API Taxonomy Bruto. Além disso, será detalhado o script utilizado para a complementaridade da flora. Este script foi desenvolvido para completar a taxonomia da flora do Brasil de ordem até reino, pois tais níveis taxonômicos ou colunas da planilha encontram-se vazias na fonte original. Inicialmente, vamos analisar o código. Do lado esquerdo, mostram-se as pastas que compõem a aplicação API Taxonomy Bruto, com todo o código-fonte. E começaremos pelo fluxo de ingestão de dados. O método create_rawDB vai criar o banco e os esquemas com tabelas vazias. A criação dos esquemas e das tabelas correspondentes estão incluídas na execução do script SQL, localizado no diretório SQL Scripts. Este script vai resultar na criação do banco bruto, com todos esses esquemas com as tabelas correspondentes, como por exemplo no esquema da fauna. Cada tabela corresponde aos arquivos Darwin Core, providos tanto via IPT em Darwin Core ou via API. Voltando no Visual Studio, no código são criados todos os esquemas e as tabelas vazias no banco de dados. Depois serão preenchidas as tabelas do esquema Flora do Brasil via IPT, a partir do arquivo api_consuming.py. O api_consuming vai ter a URL da obtenção dos dados do IPT da Flora e vai dar início a um download automático via request. Com a URL correta e especificada de download do arquivo Darwin Core, é possível realizar o download para algum local determinado. Iremos extrair o arquivo Darwin Core, que é um arquivo zip, e salvamos todos os arquivos em um usuário público deste computador, que é o único local no qual PostgreSQL tem visibilidade. No computador, no caso do Windows, no diretório Usuários Público. Foi criado um diretório chamado Banco Taxonômico, que tem vários outros diretórios relacionados aos dados brutos que foram obtidos. Salvamos esses dados localmente no computador. Voltando para o código, depois da extração desses dados localmente, pegamos esses dados e via comandos SQL, abastecemos as tabelas criadas com os dados tabulares que estão nesses arquivos. Esta lógica segue tanto para os dados da fauna, quanto para a ameaça e para o GBIF Backbone. Lembrando que a fauna, a obtenção é via API, assim como o CNC Flora e os dados de ameaça global da IUCN. Entretanto, para a criação dos esquemas e consumo dos dados do GBIF Backbone, a lógica é um pouco diferente. Vale lembrar que o GBIF Backbone é a fonte internacional que contém dados de outros reinos na ausência de listas nacionais. O link de obtenção do Backbone está presente no script backbone.py e vem com todos os reinos existentes. Entretanto, só alguns deles são de interesse. Para o projeto, primeiramente são de interesse os reinos Archaea, Bactéria, Protozoa e Vírus, reinos faltantes das fontes brasileiras. Mas também será solicitado para a complementaridade da flora do Brasil os dados da tabela taxon.txt do Fungi e do Plantae do GBIF Backbone, para consolidar a taxonomia completa. A partir daqui, é realizado o download a partir da URL. O download é realizado via request_get. Extraímos os arquivos e salvamos eles localmente no diretório. O esquema backbone_temp.sql ajudará a criar as diferentes tabelas de distribution, reference, taxon, type pelos reinos de interesse do GBIF Backbone e serão inseridas no banco bruto. Desta forma, cada reino vai virar um esquema no banco de dados com um conjunto de tabelas. Uma vez completado o banco de dados bruto com as fontes brasileiras e as internacionais, o esquema backbone_temp, que abrigava o conteúdo original do Darwin Core do GBIF Backbone, é finalmente excluído.
Agora o banco bruto está organizado por reinos com todas as tabelas preenchidas. Na sequência será executado o script de complementaridade para realizar o preenchimento dos níveis taxonômicos superiores dos reinos Plantae e Fungi. O script de complementaridade representa o último passo de execução da aplicação e o passo mais demorado, pois além de serem realizadas algumas manipulações, tem um alto fluxo de requisições para as API de consulta. O script de complementaridade é chamado de comp_flora_py. É um script de muitas linhas, com muitos comentários para apoiar no entendimento do que está sendo realizado. Para explicar este script, todas as linhas de código estão resumidas neste fluxograma. Primeiramente, no banco de dados, é recuperada a tabela inicial, a taxon toFix, que é a tabela da lista de flora e funga, da mesma forma que ela vem via download, sem alteração e com os dados ausentes desde ordem até reino. Filtramos na tabela pelos ranks inferiores a partir de espécie, incluindo subespécie, variedade e forma. Depois de recuperar esses dados, a partir do nome científico da consulta anterior, coloca-se o nome científico na API do Name Parser do GBIF, que irá retornar o nome canônico normalizado dos registros. A partir do nome canônico, no passo 3, obtém-se a classificação taxonômica do registro. A partir da API do Catalog of Life, conseguimos recuperar a taxonomia completa. Para a API do COL, a resposta vem via XML e precisa ter uma conversão do XML para JSON. Para obter a classificação de uma forma mais rápida, para facilitar a manipulação dos dados. Existem alguns problemas durante a realização do passo 2 e 3. Durante a pesquisa dos taxons inferiores da flora via API do Name Parser, alguns nomes científicos vêm com nome canônico duvidoso e, consequentemente, acaba se refletindo na recuperação da taxonomia da API do COL. Estas inconsistências precisam ser avaliadas individualmente por especialistas. As consultas realizadas nos primeiros passos são salvas no DataFrame, com todas as colunas como reino, filo, classe e nome canônico, geradas das consultas, bem como as originais da planilha Taxon toFix. A partir do retorno da classificação da API do COL, se vêem registros que não são pertencentes aos reinos Fungi e Plantae. São automaticamente excluídos da planilha Taxon e salvos no arquivo CSV para posterior verificação. Podem acontecer inconsistências em todos os níveis de consultas, inclusive nas fontes de referência. A taxonomia e classificação dos seres vivos está em contínua atualização e existem disparidades entre especialistas na hora de estabelecer a classificação de uma espécie. Este tipo de inconsistências são esperadas. Cabe destacar que as fontes de dados nacionais sempre serão consideradas preferenciais. Os processos de requisição das consultas das API são realizadas a partir do script API Consulting. É importante verificar as URL de consulta caso mudem. As consultas são demoradas, embora sejam feitas requisições assíncronas para acelerar o processo. Para alguns computadores e conexões, talvez ocorra algum problema e será necessário alterar o timeout das requisições dos nomes científicos. Para o resto de nomes científicos válidos encontrados dos reinos de Plantae e Fungi, serão preenchidas as colunas faltantes da classificação até chegar ao reino Plantae e Fungi. Como podemos ver aqui na planilha original da flora, filtramos pelo gênero Abarema e serão preenchidos os níveis taxonômicos faltantes, no caso ordem, classe e filo. Todo este processo é realizado para todos os níveis taxonômicos superiores. Voltando para o fluxo novamente, para os registros que não encontrou a classificação superior, serão também inseridos na planilha de registros inconsistentes para uma posterior validação. Às vezes, nem todas as espécies de um país encontram-se em bases de dados internacionais por serem endêmicas de uma região determinada. Após validação, serão inseridas novamente na lista de espécies da flora. Como passo 8, filtra-se na tabela oficial pelas categorias espécie, subespécie, variedade e forma que possuem certa ECEDS em sua classificação
e preenche-se conforme o GBIF Backbone. Para os táxons superiores, como ordem, classe e filo, que foram adicionados na lista original, pois não existiam, precisam ser tratados. Desta forma, é necessário inserir no campo Scientific Name o nome científico do táxon, ordem ou classe, bem como inserir na coluna Taxon Rank o nível hierárquico na classificação, por exemplo, ordem ou classe. Posteriormente, é realizado o preenchimento da coluna Parent ID dos táxons superiores para finalizar a construção da árvore taxonômica completa. O preenchimento é realizado a partir de gênero ou família, até o reino, pois os táxons inferiores já têm o Parent ID preenchido no arquivo original. Todos os tratamentos encontram-se descritos no Código da Complementaridade da Flora. Uma vez realizadas as correções e completada a lista, esta é substituída sendo o resultado da planilha Taxon para a Flora. Após a execução e substituição, teremos no esquema da Flora a planilha original Taxon to Fix e a planilha Taxon completa. Para este processo são usadas ferramentas adicionais que apoiaram na manipulação e gestão dos dados durante a complementaridade e a ingestão de dados. Nesse vídeo, mostrou-se como é construído e complementado o banco taxonômico bruto. O banco taxonômico bruto, os reinos estão organizados em esquemas com todas as tabelas necessárias para construir o banco taxonômico integrado.